Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Confesso inicialmente a minha alegria, minha satisfação de poder mais uma vez, humildemente, com muito temor e tremor, ocupar essa tribuna para ministrar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando os atributos de Deus, com objetivo princípio e fundamental de que nós conheçamos melhor a Deus, sua natureza, caráter e supremacia, conforme e de acordo revelado nas Escrituras Sagradas. Isso coloca para nós um princípio, já falamos dele aqui, ouvimos de outros professores uma explicação muito consistente, com muita propriedade quanto a isso. Porque a idolatria não consiste simplesmente em adorar deuses falsos, mas também em adorar o Deus revelado na Bíblia por meio de imagens. E não precisa necessariamente ser imagens físicas, palpáveis, tangentes. Podem até ser imagens conceituais, definições equivocadas, conceitos e postulados errados ou equivocados sobre o verdadeiro Deus. É assim que, desde o domingo passado, naquela magistral aula que tivemos, não apenas magistral, mas também magisterial, né? Bem pedagógica, achei fantástico, tratar da transcendência e da imanência de Deus como os dois lados da mesma moeda. E iniciamos então, com o atributo da sabedoria, a transcendência e a imanência, os estudos dos atributos que falam, que correspondem, que aludem ou que fazem alusão à grandeza de Deus, à supremacia de Deus. E hoje temos então proposto para a lição deste dia a soberania, a imutabilidade e a eternidade. É claro que a imutabilidade de Deus tem direta relação com a sua eternidade. E por ser um Deus eterno e imutável, Ele é eminentemente e enfaticamente Deus soberano. E então nós vamos ver nesse breve resumo que implicações isso tem para nós. Eu estou introduzindo assim pelo fato de que nós vimos no domingo passado que a transcendência de Deus responde o erro do panteísmo, que a velha e absurda, eu diria, compreensão, que veio lá das religiões orientais, que afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. E ouvimos na aula passada que na nossa contemporaneidade hoje, grande parte dessa preocupação com a ecologia e a defesa da natureza pode ter por trás essa filosofia ou essa crença. E a imanência responde à heresia do deísmo. O deísmo é filho legítimo do iluminismo filosófico do século XVIII e XIX, que embora não possa negar e não negue evidentemente a existência de Deus, afirma que Deus é meramente um relojoeiro, o Deus relojoeiro. Pegou aquela ideia de Tomás de Aquino, que bebeu na fonte de Aristóteles, do motor imovível, da causa não causada, da primeira causa, de Deus apenas como um ser necessário, do qual se lança mão, se evoca para explicar alguma coisa. Isso não corresponde às Escrituras Sagradas. Nós vimos que Deus
não se confunde com a natureza, pois que Ele é maior, é soberano, é imutável, é eterno, na sua natureza, no seu ser. Mas Ele é um Deus presente, Ele é Deus que está conosco, Ele é o Emanuel. E na lição de hoje, nessas três expressões, nós vamos observar o seguinte: tentar perceber as evidências da soberania de Deus ao longo da história. Destacar de modo, e eu vou colocar aqui uma palavra para reforçar, de modo enfático, a imutabilidade de Deus. Por que eu digo isso? Eu retroagi aqui a aula passada, porque o panteísmo é algo que está distante de nós evangélicos. Mas o panteísmo tem dois desdobramentos que nesses últimos 50, 60 anos conseguiu alguma reverberação, ou conseguiram alguma reverberação em segmentos evangélicos por aí afora. Ditos evangélicos por aí afora. Um é chamado panenteísmo. Pastor Ribamar. É um desdobramento do panteísmo, mas que afirma, embora melhor não afirme que Deus está em tudo e tudo está em Deus, aliás, não afirme que Deus é tudo e tudo é Deus, afirma que tudo está em Deus e Deus está em tudo. O elemento ou lado mais esotérico do neopentecostalismo cedeu muito a essa perspectiva. Tem gente, tem grupos ditos evangélicos que até afirma: procure Deus aí em você mesmo, Ele está aí. E outro desdobramento desta teoria filosófico-religiosa, chamada panteísmo, é o enoteísmo. É aquela crença ou aquela compreensão que, embora não afirme que Deus é tudo e tudo é Deus, aceita a concepção, e eu percebo que ela está aí, em termos gerais, na cosmovisão ocidental, até chamada de cristã, de que Deus é maior, simplesmente um Deus maior do que os outros. É o caso que a gente tem dito por aqui também, de inadvertidamente perdermos a compreensão quanto à singularidade de Jesus. Nós estamos tratando da revelação de Deus, por meio dos atributos que a Bíblia nos revela. Mas a pedra de toque que distingue a minha fé, a sua fé, a nossa fé cristã, de qualquer outra perspectiva religiosa, é o fato de termos, e tão somente nós cristãos temos, um Deus encarnado. Foi por isso que Jesus aplicou aquela tarde para dar uma aula de Antigo Testamento, como eu falei alguns dias aqui numa terça-feira, para aqueles 2 discípulos frustrados. Porque talvez não percebendo, pastor Samuel, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e olhando só a determinação do establishment político romano de então, eles perceberam: Pilatos é quem manda, Jesus está assassinado, sepultado. Algumas mulheres até dizem aí que viram-no na manhã deste dia, mas nós não temos segurança. Aí Jesus, sabendo, por ser Deus, sabendo que eles iam de volta para Emaús, resolve fazer parte daquela caminhada, né? E a certo momento pergunta: que é isso que ides discutindo enquanto caminhais? Sabe que Jesus interessa por aquilo que te interessa, no que diz respeito à compreensão da palavra dele? Ele está disposto a trazer compreensão a você e a todos nós e aos seus filhos, à medida que o meu coração esteja convergido
para compreender isso. Por isso que lá em Lucas 24, me parece o 44, ou algum versículo por ali, diz que Jesus abriu o entendimento daqueles dois discípulos, para que eles compreendessem. Então, essa tendência de imaginar e satisfazer-se com Jesus como um dos maiores, é o grande líder, não basta para nós. Jesus é singular, da natureza dele nunca surgiu alguém e jamais surgirá. Ele é Deus encarnado, o verbo de Deus, a plenitude de Deus habitando entre nós, aquele que revelou a graça e a verdade de Deus, e a gente precisa entender isso. Então a gente não é nem pelo panenteísmo e nem pelo enoteísmo, porque o nosso Deus singulariza-se mesmo na pessoa de Jesus de Nazaré. Então a gente aplica essas três verdades. Eu disse que desde o domingo passado, estudando o atributo da sabedoria, da imanência e junto dela, aliás, da transcendência, e junto da transcendência e imanência, nós adentramos ao campo do estudo dos atributos que falam da grandeza, da supremacia de Deus. Olha a capa da sua revista aí. Às vezes a gente esquece isso. A proposta do trimestre é levar a mim e a você a conhecer a natureza, o caráter e a supremacia de Deus, conforme, de acordo com o que está revelado aqui, para que eu e você não tenhamos formulações, por mais aparentemente inocentes e sutis que porventura elas possam ser, concepções e postulados diferentes sobre o Deus revelado aqui, não é? Porque eu disse e vou repetir, a idolatria não consiste apenas em adorar deuses falsos, é adorar o Deus verdadeiro através de imagens, e não precisa necessariamente ser imagem física e empírica, pastor Abraão, pode ser conceitos e definições erradas sobre ele, que podem induzir-nos para a idolatria. Falamos sobre Deus, mas não é o Deus mais da Bíblia. Esse Deus é soberano, e soberania, você tem na lição aí, eu vou passar um pouco por cima, só uma aplicação rápida, é a afirmação teológica, doutrinária da fé cristã, de que o nosso Deus é um ser supremo, acima de tudo e de todos, ninguém está acima dele. Mas a soberania também fala de posição e fala de poder. Quanto à posição, ninguém pode estar acima desse Deus. Quanto ao poder, ninguém é mais poderoso do que ele. Aliás, nós vamos estudar na lição do domingo que vem os três atributos mais repetidos, dos mais repetidos na Bíblia: a onisciência, a onipotência e a onipresença. Pantocraton é a palavra para onipotência. Reside nele todo o poder, ninguém está acima dele. Agora, é preciso entender, e está aí na lição, e é por isso que estudamos a sabedoria, que é insondável. E eu trouxe até um livro aqui do J.I. Packer, para apresentar aos que interessar possa, sobre o conhecimento de Deus, editora Mundo Cristão. Ninguém pode conhecer a Deus em absoluto, porque ele não se oferece como objeto de estudo. Eu não posso levar lá um tubo de ensaio, dissecar Deus minimamente, em detalhes, mas nós somos desafiados e até convocados a conhecê-lo. Em alguma medida eu preciso conhecer, na verdade, esse Deus. E aí, a sabedoria de Deus diz que ele é imanente, no sentido que está para além do universo e de sua criação, mas está presente. Não tente compreender isso. Em algum momento aqui, eu acho que 2, 3 lições adiante, nós vamos estudar sobre a Trindade de Deus. Ela é necessária, ainda que falemos muito pouco dela, sobre ela ultimamente, mas é necessária. Mas alguém disse que
Se você negar a Trindade, você perde a alma. Se você tentar compreendê-la, você perde a cabeça. Porque Deus é infinito e eu não consigo assambacá-lo, delimitá-lo na minha mente finita e sobretudo caída. E aí, na sua insondável sabedoria, Deus é soberano e governa tudo e a todos, mas não é arbitrário. É aqui que eu não faço uma crítica, mas uma colocação, que os nossos irmãos da teologia reformada, hipercalvinista, cometem um erro, que eles retroagem demais a priori. Sempre no a priori a gente vai ter que cair no Deuteronômio 29 e 29. O que é revelado é para nós, o que é oculto não revelado é para Deus. Mas eles querem, pastor Lincoln, explicitar em demasia o insondável. Vão deixar o insondável com Deus, na eterna sabedoria dele. Agora eu vou retroagir para o eterno passado, a prioristicamente ao eterno passado, para dizer: olha, ele escolheu Antônio para a redenção, elegeu antes da fundação do mundo, antes dele nascer, e escolheu você para a perdição. Eu não posso, eu não tenho subsídios, eu não tenho recurso para imiscuir-me nessa área do insondável. Vou deixar o insondável com ele. Ele é soberano, mas não é arbitrário. Ele pode tudo, mas tem coisa que ele não faz, porque é incongruente, é incompatível com a sua natureza. É por isso que está dito aqui no item C, a letra C do item 1 da lição, que ele é soberano, mas não anula a responsabilidade humana. Eu vejo Deus, a soberania de Deus na história. Ele falou para Faraó: olha, por isso que eu te levantei, para demonstrar o meu poder sobre os deuses do Egito aí, sobre você. E tem textos em Êxodo que diz que o Senhor afirma: eu endurecerei, Deus falando a Moisés e ao seu povo, endurecerei o coração de Faraó. Mas no mesmo contexto diz que é o Faraó que endureceu o coração. Sabe por quê? Nós já ouvimos isso aqui várias vezes, desta tribuna. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Mas o sol só pode amolecer a cera, porque é da natureza da cera amolecer-se diante do sol. E o sol só endurece o barro, porque é da natureza do barro ser endurecido diante do calor do sol. Que se não contar com a natureza inerente de cada objeto, não aconteceria o poder do sol sobre ele. Guardar as devidas proporções, por analogia, a mesma coisa com relação a Deus. Deus só endurece coração que já tem a predisposição natural de se endurecer contra Ele. Então deixa assim: olha, faça o que você quer. Sabe por que Ele nos ensinou a orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Para num dia, lá no futuro, Ele não ter que dizer para mim e para você e para mim: é isso que você quis, agora seja feita a tua vontade, a sua vontade. Porque conquanto Deus é soberano, Ele não encabresta, Ele não obriga, Ele nos criou seres livres, morais e responsáveis. Eu tenho autonomia para fazer escolhas acertadas ou erradas na vida. Tudo está sob o governo dele, e nada que eu faça como pessoa ou sistemas governamentais, porventura, anula e diminui o poder e a soberania dele. Mas não encabrestou ninguém, não obrigou ninguém. Eu, pessoalmente, me perdoe a franqueza, vou abrir meu coração aqui. Lá no seminário, a irmã Doris, que Deus a tem em santo lugar, ela me chamou um dia lá na Casa Branca, ela chama-te White House, a casa onde eles moravam, para dar um cala-boca, porque é próprio do mundo acadêmico, quando a gente vai descobrindo o lado mais aparentemente intelectual disso que chama fé reformada ocidental, de eles virem apresentar para nós o arcabouço, o pacotaço
da teologia hipercalvinista, e eu sempre fui contra. Tem uma palestra marcada em uma igreja aí, e lá vai ter uma equipe de gente boa, até presbiterianos e batistas, me parece que agora é dia 29 ou 30, onde eu vou falar, pensando sobre Deus e a salvação, para além dos pacotes, quer calvinistas, quer arminianistas. Eu quero ir diretamente à Bíblia. Não quero usar nenhuma lupa. E eu reconheço o grande serviço e olha, e a grande ajuda que essas correntes nos deram ao longo da história. Mas eu não quero ser cativo de nenhuma delas. E aí, eu penso que ao estudar as Escrituras, ao pensar sobre Deus, nos seus múltiplos e variados atributos, eu quero crer que esse Deus respeita a liberdade. Sem liberdade não tem moralidade, ou responsabilidade, sem responsabilidade não tem moralidade. Ah, mas então não me incluo no pacote de arminianista, mas também não me jogue lá no pacote de calvinista radical. Eu quero ser biblicista, eu quero olhar aqui primeiro. Claro que eu não compreendo tudo, e nem vou compreender, quem sabe, nem pela eternidade afora, porque Deus é infinito, e ninguém vai compreendê-lo e assambacá-lo no todo, mas eu preciso de ter coerência, e eu sou vacinado, e me causa um certo incômodo, quando a gente tende a cair para um certo determinismo fatalista. Foi aí que a irmã Dora falou, para dessas discussões, porque o seminário, especialmente o interno, se aprende muito mais nos debates de corredor e sala de aula, e eu ia dizer, tem uma palavra forte aqui, mas não vou dizer, naquele lufa-lufa, naquele cerca Lourenço, lá da praça, e tal, e discussão, e debate, que às vezes a gente ficava sem almoçar, porque lá era meio-dia o almoço, perdeu o almoço, 12:30, fechou a cozinha, acabou, você tem que lanchar fora. Mas eu quero crer que pelo modo como Deus nas Escrituras criou o ser humano, criou com a faculdade de escolher, de liberdade. Eu sei que o livre-arbítrio foi afetado na queda, mas Ele é soberano, está aí na lição, ó. É soberano, mas Ele respeita a liberdade humana. Veja que a lição tratou aí de um aspecto, mas como é que Deus diz lá em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa? Como é que a Bíblia diz que Deus arrependeu? Não estude e leia a Bíblia sem observar o aspecto da antropomorfia ou das figuras de linguagens que o Espírito de Deus bondosa e benevolentemente usa, tomando a partir da nossa compreensão e da natureza, para por meio dessas figuras de linguagem, dar-nos condições de acessar, ainda que em parte, o conhecimento da sua imensa natureza, do seu caráter, da sua grandeza, da sua imutabilidade. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não houve mudança nele, que aí eu já passo o terceiro item. O segundo item, a imutabilidade de Deus. A mudança ocorreu do lado de cá. E teologicamente isso é chamado de uma antropopatia. O que é uma antropopatia? Uma figura de linguagem que atribui a Deus algum sentimento ou alguma emoção humana, para que nós o possamos compreendê-lo, possamos acessar, chegar à compreensão de quem Ele é. Mas Deus não se arrepende, porque Ele não erra. E quando a gente fala de imutabilidade, nós estamos afirmando de pronto que Deus é inalterável. Tudo que muda, está aí na lição, muda para pior ou para melhor. E eu penso que isso está aqui para corrigir um terrível erro
desses desvios que vem de lá do panteísmo e do panenteísmo, da chamada teologia do processo. Pega uma enciclopédia aí, o pastor Ricardo, teólogo, sabe disso, a teologia do processo. Deus não pode ser melhorado. Deus é permanente e eternamente o mesmo, e Ele é inalterável no seu ser, na sua natureza, nas suas promessas e nos seus propósitos, está dito aí na lição. Ele é imutável. Nós não lemos Tiago 1,17? Porque todo dom perfeito vem da onde? Do alto. Descendo de quem? Em quem não há. Ele não pode sofrer alteração. Os atributos falam das perfeições de Deus. E as perfeições inerentes ao ser de Deus, bem como os seus propósitos, são imutáveis e não podem sofrer alteração, quer positivamente, quer negativamente. Deus é. Aí a gente observa toda essa situação, todo este mundo. Às vezes a gente vai para nossa escrivaninha, nosso escritório, nossa sala, e depois de ouvir tantas coisas de notícias, e não tem notícias que sejam alvissareiras deste mundo, a gente vai para lá. Eu lembro muito do pastor Oswaldo Silva, saudosa memória, dizia que a oração leva a gente a deixar diante de Deus essas coisas. A gente sai da oração com uma pluma voando, leve, e a gente tira o olhar, os olhos do enredo da narrativa humana, e olha e vê o soberano Senhor no trono da sua majestade. Aí a gente só tem que adorar, louvar, glorificar, e a nossa alma se enche de esperança, porque a última palavra está com Ele. O destino da história está sendo conduzido exatamente para onde Ele determinou essa história chegasse. E não são os homens sem Deus e nem os malditos desta história que darão a última palavra. Deus está no trono e Ele está no governo. Está aqui no versículo 19 do Salmo 103, na nossa lição, diz que Deus tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu governo reina, domina sobre tudo. Bendito seja Deus. Portanto, escute bem, Ele é imutável. Imutável também nas suas promessas. Agora deixa eu dizer algo aqui para você, para a gente já ir à terceira aplicação e encerrar. Não confunda promessas de Deus com expectativas e leituras apressadas que porventura você faça. Eu tenho dito e vou repetir aqui: cuidado com essa mentalização de um Deus privatista. O Deus privatista ou privado, particular do indivíduo, não corresponde ao Deus revelado aqui nas Escrituras. Quando você lê a história dos homens de Deus aqui na Bíblia, pastor Anaí, nós temos que perceber que eles chegaram onde chegaram, e Deus cumpriram promessas em relação a eles, porque eles inseriram no plano macro de Deus. Cuidado com essa ideia de que Deus tem filhozinhos privilegiados. É claro, tem pessoas, filhos de Deus, é Deus, que acessam mais de quem Deus é, e ele passa a desfrutar mais dele. Mas cuidado com essa mentalização do Deus privatista, porque toda mentalidade, ou toda a ideia de um Deus e um Jesus muito privatista, tende a tangenciar para um perigoso culto idolátrico. E nós não podemos cometer isso, ou esse erro. Ele é imutável no seu ser, na sua soberania, no seu plano eterno, mas
suas promessas, Ele cumpre melhor suas promessas, não necessariamente nossas expectativas. Nem sempre, conquanto imutável, esse Deus não é, contudo, imóvel, inativo. Há uma dinâmica, quem leu e estuda a Bíblia sabe disso. Um foi o modo de Deus agir, por exemplo, no período da aliança adâmica. Vem o governo, o período do governo humano, antes do período patriarcal, e Deus faz uma aliança com Noé. E os teólogos dizem que, por que ele tomou o arco, que para nós é o arco-íris? Para dizer, lá na primeira aliança, a minha graça proveu para vocês, e eu não vou usar da espada, porque o pecado não tinha entrado ainda. Lá, entre homem e mulher, o ser criado por ele, havia igualitariedade, ou igualitarismo. Agora, com a queda, Deus falou, eu preciso de botar um comando aqui. Porque a malignidade entrou no mundo, e se não tiver um comando, como é que vai ser a vida? Aí Deus deu autoridade ao homem sobre a mulher. Aí não é mais igualitarismo como aquele lá do estado de inocência. Então Deus muda de dinâmica. Ele é imutável no seu ser, no seu das suas perfeições, mas Ele não é velho. Deus não é caduco. Tem gente que pensa assim, não, Deus é um velho de cabeça branca sentado num trono, coitadinho dele, tá? Não, Deus não envelhece, até porque Ele é eterno. E aí eu passo a terceira questão para poder encerrar. Imutável sim, inamovível, ou seja, inativo não. Não é? Tem progresso no seu plano, tem progresso no seu agir. Embora Ele mude de métodos, e Ele é um Deus ativo, o seu caráter, sua natureza, continua do mesmo modo, inalterável e imutável. E eu encerro a terceira verdade aqui, a eternidade de Deus. Eu disse, e vou concluir dizendo outra vez, que esses atributos levam-nos a estudar, a apresentar a nós um pouco da grandeza, da supremacia de Deus. É claro que com o atributo da eternidade, carrega junto o atributo da autoexistência. Deus é o único ser, e um ser infinito, espírito infinito e pessoal, que não precisa de nenhum outro para existir. Eu e você somos contingentes, diz o filósofo, diria o filósofo, porque eu vou buscar a minha origem em outrem. Eu não sou autoexistente, Deus não. Deus é um ser necessário, Ele não é causado. E quando a gente diz que Deus é eterno, estamos dizendo que Ele é autoexistente, pois não precisa de nenhum outro fora de si mesmo para existir. Ele é sem princípio e sem fim. Aí, pastor Ricardo, eu tive dificuldade, ainda tenho, até hoje, para entender aquela expressão lá ainda do fim da patrística, da chamada teoria do Theopneustos, de Maria como mãe de Deus. Theopneustos, essa ideia de soprado por Deus, que como se estivesse vindo de uma inspiração do estudo ainda, daqueles homens, né? A Bíblia não diz que Deus nasceu. Já em Isaías diz assim, porque um filho se nos, como filho ele nunca nasceu, porque ele é o próprio Deus. Aí a Bíblia diz que Deus não tem princípio nem fim. Ele nasceu como bebê naquela manjedoura lá, mas como filho ele nunca nasceu, ele foi dado. Um filho nos nasceu,
um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Fiquem em pé todos vocês. Ele é eterno. E a eternidade diz que ele não tem princípio e nem fim. Ele existe desde sempre. E desde toda a eternidade. Nunca foi gerado de alguém ou por alguém. Ele é. Eternamente. Ele nunca passou a existir, no sentido que houvesse algum momento, um eterno passado que seja, em que ele não existisse, porque Deus sempre é. Paul Tillich até diz na sua teologia, muito questionada em muitos aspectos, que Deus nem existe, porque Ele é. É claro que Ele existe, nós sabemos disso, mas o que é. Eu não tenho que me preocupar em provar a existência de Deus, porque para o homem ateu, para o homem cético, toda prova não será suficiente, mas para o homem de fé, basta o testemunho do Espírito Santo aqui no coração. Ele se entrega, ele se abre a Deus, porque ele vai conhecendo esse Deus maravilhoso. A eternidade, como atributo de Deus, escute bem, abrange todo o tempo, em todo o tempo e ao mesmo tempo. Em pé mais 30 segundos, antes de eu orar, eu quero ler algo que eu anotei aqui. Na velha Paris, lá do tempo dos huguenotes ainda, pediu-se alguém para dar uma ideia de eternidade. Escrever ou falar alguma coisa sobre a ideia de eternidade. E ele escreveu o seguinte: eternidade é duração sem princípio e nem fim. Existência sem limites e sem dimensões. Presente sem passado e futuro. É juventude sem infância ou velhice. Eternidade é vida sem nascimento ou morte. Eternidade é o constante agora, sem nenhum amanhã. Isso é eterno. E Deus é eterno no sentido que nele, no instante de momento, está circunscrito todo o tempo. E eternidade é todo o tempo, em todo o tempo e ao mesmo tempo. De tal forma que Deus está para além do espaço e para além do tempo. Porque Ele é eterno. Aquele que deu origem a tudo e a todos. E não é originado por ninguém. Você crê nisto? Essas lições visam chamar-nos atenção para que eu e você quedemos diante deste Deus, tendo um lampejo, ainda que seja um lampejo, da natureza insofismável desse Deus maravilhoso. E aí Deus em Cristo nos deu as condições de nos aproximarmos dEle através de Cristo. Abra o seu coração, derrame sua alma diante dEle. Se alguma coisa te perturba, te preocupa nesses últimos dias, ergue os seus olhos nesta manhã, ao longo desses dias, nesses dias que estamos atravessando, e peça a Deus para contemplar o Senhor, seu Deus da grandeza, do seu ser e da sua natureza. Seu coração vai se aconchegar, vai descansar sobre os braços da sua misericórdia, e você vai estar permanentemente aninhado sobre as sombras da sua onipotência, e Ele vai carregar você sobre os seus ombros. Pai querido, nós queremos que o seu Espírito Santo, dia a dia, e enquanto nós caminhamos na estrada da fé, vai iluminando e vai abrindo a nossa mente, a fim de que nós compreendamos sempre mais, e numa dimensão sempre maior de quem Tu és. Nós reconhecemos nossas fragilidades, porque quando nos aproximamos de um Deus tão extraordinariamente grande, soberano e supremo como Tu és, a única atitude que invade nossa alma e pervade nosso ser é de insignificância. Somos apenas uma gota
no grande oceano da sua majestade, da sua infinitude. Mas não obstante a nossa pequenez, queremos louvar-te, agradecer-te pelo privilégio de termos o teu Espírito Santo, que ilumina a nossa mente e nos conduz sempre para perto do seu coração. E nós sentimos sempre o pulsar do seu coração em nós, e a nossa mente vai sendo dia a dia fertilizada pelas verdades da sua palavra, e nós vamos vencendo sobretudo a nós mesmos, vencendo o diabo, vencendo o mundo, vencendo o pecado, e contemplando sempre mais do Senhor. Se conosco, Pai, a fim de que jamais, quer por ignorância, por negligência ou por voluntariedade, nós adoremos outro Deus que não corresponda ao Deus revelado nas Sagradas Escrituras, Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, governando-nos, dirigindo-nos e conduzindo-nos para o lar celestial. Pode aguardar, nós vamos chegar aí, em nome de Jesus. Obrigado, Deus os abençoe. Obrigado mais uma vez aqui ao bispo, aos coordenadores da nossa escola. Volte no domingo, sente-se. Volte no domingo que vem, vai ser melhor do que hoje.